paz do Senhor, querido aluno, você que também é professor da Escola Bíblica Dominical, é um prazer estar mais uma vez reunido com você para podermos tratar um pouco sobre subsídios teológicos da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de mais uma vez parabenizar você, que tem dedicado aí um tempo do seu dia, um tempo da sua noite. Talvez você teve aí um dia de trabalho estressante, mas você dedicou esse tempo para estar mais próximo da Palavra de Deus. Então eu gostaria de louvar a Deus por sua vida. Estamos já na 9ª aula do nosso trimestre esse que estamos trabalhando o tema Separados para Deus, um tema muito importante para nós, Igreja do Senhor, no século 21. Quando eu recebi essa lição, eu glorifiquei o nome do Senhor por esse tema que foi escolhido pela CPAD, que foi escolhido pelos comentaristas, porque em um tempo onde o mundo em que vivemos, a sociedade em que estamos inseridos, tem desmoralizado os valores, tem deixado os valores cristãos para trás, a igreja ainda está clamando que santidade é uma necessidade, que santidade ainda é importante e ainda é essencial para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é quando encerrarmos a nossa carreira aqui na terra, é chegarmos triunfantes no céu. Então essa lição, ela tem uma importância extrema para nós que somos crentes, estamos caminhando aí junto ao Senhor. E é interessante que essa lição ela aborda então o tema da santidade, todas essas 13 aulas estão abordando esse tema em específico, como diz em Hebreus 12:14, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, essa lição que estamos estudando nesse trimestre tem sim um valor fundamental para nós, crentes em Cristo. E como nós mencionamos aqui, já estamos na nossa 9ª aula desse trimestre, essa aula que tem por título A Santidade é a Marca do Crente. Você sabia que a santidade, o seu separar-se para Deus, é a marca que te identifica aqui nessa terra? Em um mundo com mais de 6 bilhões de pessoas, o crente, o salvo em Cristo Jesus, ele é identificado pela sua santificação, pela forma com que ele age, pela forma com que ele se porta e pela forma com que ele mostra os seus frutos para o mundo no qual ele está vivendo. Então, a santidade é a marca do crente. O nosso texto principal está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O resumo da lição vai dizer: a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, basicamente, essa lição que nós vamos tratar aqui nesses minutos, ela tem como objetivo explanar para nós que a santidade não é algo que ficou somente no passado. A santidade não era uma exigência que Deus tinha somente no Antigo Testamento ou no tempo da lei, mas a santidade ultrapassa gerações, ultrapassa tempos. A santidade é para nós que vivemos nos dias de hoje. Nós precisamos nos santificar. Esse é o objetivo da nossa lição, mostrar a importância da santificação para a nossa caminhada cristã. Então nós lemos ali o resumo da nossa lição. Se você virar aí a página da sua lição, nós temos ali 3 textos base para essa aula. Temos ali Êxodo 19, versículos 5 e 6. Temos ali o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, que nós já fizemos menção. Mas eu gostaria que você atentasse para o texto de Romanos 12, 1 e 2. Eu gostaria que você acompanhasse comigo na sua lição, que vai nos dizer: E rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto base aqui, no qual o apóstolo Paulo está falando com a igreja localizada em Roma, ele está conclamando, ele está chamando os crentes à obra da santificação. Paulo aqui está falando da importância que tem o crente se santificar. Acompanhe comigo ali que ele está rogando, ele está implorando, ele está suplicando para aquele povo, para que eles apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor.
E tem duas palavras aqui que eu gostaria de frisar com você. Perceba que Paulo está dizendo: apresenteis o vosso corpo. Quando Paulo está falando de apresentar, está falando de uma ação específica que aquele povo deveria tomar. Apresenteis o vosso corpo. Ou seja, está falando de uma atitude, está falando de uma vontade própria. Perceba que na vida com Deus, na obra de Deus, nós não podemos entender que toda a responsabilidade, todos os atos sejam do próprio Senhor, mas existem atitudes que nós devemos tomar. Paulo está dizendo: vocês precisam apresentar o vosso corpo de maneira santa ao Senhor. Vocês precisam apresentar a vida de vocês como um sacrifício vivo. Está falando da ação do homem. E quando o homem apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus produz em nós a obra da santificação. O Senhor começa a trabalhar em nós o processo da santificação e da purificação dos pecados. Então é isso que Paulo está ensinando para a igreja de Roma e é o que também Paulo está deixando de ensinamento para eu e você que estamos a cada dia caminhando com Cristo, que estamos aí na sua presença. A nossa introdução também vai abordar os objetivos principais dessa lição. Acompanhe comigo, você que tem a sua lição. Vai nos dizer: a santidade é exigida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio de sacrifícios de animais. E no Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Como filhos e filhas de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa, justa e piedosa. Então, frisando mais uma vez para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, reafirme com os seus alunos a importância que tem em olharmos para o Antigo Testamento e observarmos como Deus trabalhava o processo da santificação e analisarmos que existe também essa exigência para nós nos dias de hoje de uma maneira diferente, de um olhar, de uma perspectiva diferente, mas com o mesmo objetivo, de alcançarmos a plena santificação no Senhor. Acompanhe comigo ali o tópico 1 da nossa lição, que vai dizer que a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o livro de Levíticos, quando analisamos o Antigo Testamento, principalmente no livro de Levíticos, nós vamos observar que o processo de expiação do pecado, o processo de santificação que havia no povo, era feito de uma forma diferente. A figura que representava tudo isso era o tabernáculo do Senhor. Havia um templo, havia um tabernáculo construído e nesse tabernáculo eram realizados ali sacrifícios ao Senhor. Nós vamos analisar que haviam sacerdotes, homens escolhidos por Deus para estarem ali sacrificando e apresentando os sacrifícios, as ofertas diante do Senhor. Então os sacerdotes eram os representantes do povo. Não era qualquer um que poderia chegar diante da presença do Senhor, não era qualquer um que poderia sacrificar perante ao Senhor, mas havia um sacerdote, havia uma gama de pessoas escolhidas especificamente para isso. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não podemos deixar de analisar a maneira, a perspectiva com que o povo lidava com o pecado e lidava, então, com a adoração ao Senhor. E quando nós olhamos também para o Antigo Testamento, olhando para esse contexto de santificação, de adoração ao Senhor, nós vamos observar que Deus fez uma aliança com os hebreus. Desde o início da sua história, da concepção desse povo, Deus firmou uma aliança, um pacto com esse povo. Deus firmou um pacto com aquela nação, que depois foi se constituir na nação de Israel. E, portanto, como Deus tinha um pacto com aquela nação não podia agir como outros povos agiam. Deus tinha uma exigência muito grande daquele povo. Deus, quando olhava para os hebreus, Deus deixava firme as suas leis e dizia: vocês não podem agir como os pagãos agem. Vocês não podem ter a conduta que os povos pagãos vizinhos de vocês estão tendo. Vocês precisam ser diferentes. Vocês são o povo escolhido. Vocês são o povo separado. Vocês são o povo no qual eu separei para ser o meu sacerdócio real. Então vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ter um tratamento, uma tratativa diferente.
E é interessante, né, que quando nós olhamos para as exigências que Deus tinha com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, nós observamos que é completamente aplicável essas lições para os nossos dias atuais. Né? Estamos numa classe de jovens e o que mais nós ouvimos na nossa geração, eu falo como jovem também, é: por que eu não posso fazer tal coisa? Por que eu não posso ir lá? Por que eu não posso agir dessa forma? Por que eu preciso ser tão quadrado, tão diferente? Por que eu não posso fazer o que todo mundo faz? E a resposta está aqui, nessa própria maneira com que Deus tratava os hebreus. Você não pode fazer o que todo mundo faz porque você foi escolhido por Deus. Você foi separado por Deus. Quando você decidiu entregar a sua vida a Jesus, você entrou num processo de santificação. E quando você aceita Cristo como teu Salvador, a tua vida tem que ser diferente, a tua forma de agir tem que ser diferente. É por isso que nós, crentes, somos diferentes. É por isso que a igreja é sal, é luz, porque ela vem como um contraste a esse mundo que está imerso no pecado, imerso à sua própria concupiscência da carne. Então nós fomos chamados para ser diferentes. Como o povo dos hebreus também foi chamado, também foi escolhido com esse mesmo propósito, né? Então, analisando o Antigo Testamento, a forma com que os sacrifícios eram feitos, sacrifícios de animais para expiação do pecado, analisando o Antigo Testamento, nós vamos observar que no Antigo Testamento o lugar de adoração era o tabernáculo. Então, o lugar de culto, lugar de adoração, lugar de perdão dos pecados era o tabernáculo do Senhor. Então, nós não podemos olhar para a história, olhar para a forma com que a Bíblia trata esses assuntos e isentar o tabernáculo. O tabernáculo foi importante no tempo em que ele estava sendo constituído, né? Então, através dos compartimentos, dos objetos e das maneiras com que os sacerdotes sacrificavam no tabernáculo, nós vamos observar características espirituais. Os sacerdotes, eles sacrificavam animais para que o povo pudesse ter perdão dos seus pecados. Nós vamos observar na Bíblia que, dependendo da gravidade do pecado, mudava o animal. Se o pecado fosse um pecado mais ameno, com uma consequência menor, a pessoa, o ofertante, traria um animal menor. Mas dependendo da gravidade, o tamanho do animal, a relevância, o preço do animal mudava. Então, nós precisamos olhar com esse olhar analítico para o Antigo Testamento, observando que era diferente a forma com que o povo, a forma com que os nossos queridos irmãos tratavam a questão do sacrifício e a questão da santificação. E cabe a nós ressaltar que no Antigo Testamento tudo era feito no tabernáculo, toda essa questão da expiação, toda essa questão de purificação dos pecados. Mas somente um homem tinha podemos dizer, a responsabilidade e o privilégio de chegar diante do Santo dos Santos, que era um compartimento que havia dentro do tabernáculo. Somente o sumo sacerdote tinha a oportunidade, o privilégio de entrar no Santo dos Santos e sacrificar ao Senhor, apresentando toda a necessidade, todo o pecado do povo. Somente um homem naquele tempo tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos e ver e sentir a presença do Senhor de perto. Mas quando nós olhamos o sacrifício de Cristo, quando nós olhamos para Jesus sendo crucificado naquela cruz, sendo martirizado, quando o seu sacrifício perfeito é de fato concretizado naquela cruz, a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo se rasgou. E quando aquele véu se rasga, está expondo o Santo dos Santos para todos, ou seja, agora não existe mais reservas. Agora não é somente um que pode chegar diante da presença do Senhor, o acesso está livre, né? Nós olhamos para o Antigo Testamento e observamos que o acesso à presença do Senhor é limitado, mas quando Jesus ofereceu o seu sacrifício puro, santo, agradável, perfeito, sem mácula, ele liberou o acesso. Hoje nós podemos chegar diante da presença do Senhor. Você, meu querido irmão, que está na sua casa, você tem livre acesso para estar diante da presença do Senhor. Você não precisa marcar horário para falar com Deus, você não precisa falar com o anjo para que o anjo marque um horário para você falar com Deus, não. Você tem livre acesso. Se você quiser conversar com Deus de manhã, de tarde, à noite ou pela madrugada, como muitos de nós fazemos,
nós temos o livre acesso, porque o sacrifício vicário de Cristo na cruz, o sacrifício perfeito, agradável de Jesus, nos deu esse privilégio de ter esse acesso de perto com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O ponto 2 da nossa lição tem como título: a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Então, como nós já analisamos aqui, no transcorrer da nossa lição, primeiro tratou sobre o Antigo Testamento, agora nós vamos observar que no Novo Testamento a santidade ainda é uma exigência. A santidade ainda é um critério de Deus para o seu povo escolhido. Até a nossa lição vai abordar aqui de uma maneira muito interessante, dentro desse aspecto, que quando Jesus ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, ensinando seus discípulos, mostrando as suas mãos furadas e o milagre que tinha acontecido, o milagre da ressurreição, nós vamos observar que no 40º dia Jesus ascende aos céus. E quando Jesus ascende aos céus, nós podemos observar que ele não levou a igreja junto. Jesus podia ter tirado a igreja da terra, mas observe que quando Jesus é levado aos céus naquela nuvem, ele não leva a igreja, mas ele deixa a igreja na terra. E ele deixa a igreja na terra com uma missão, com uma vocação. Jesus não deixou a igreja ao léu para fazer o que quisesse, mas não. Jesus deixou a igreja na terra com uma missão e com uma vocação. Então, quando Jesus deixa essa missão, essa vocação para a sua igreja, nós podemos entender que nós precisamos ser sal e luz nessa terra. Se o propósito da igreja tivesse acabado aqui, Jesus teria nos levado, mas não, ele deixa a igreja aqui com uma missão e com uma vocação. Então, para nós que somos crentes em Jesus, fica uma lição. Para que nós venhamos viver uma vida santa, para que nós venhamos viver uma vida na vontade de Deus, nós não precisamos nos afastar das pessoas que não compactuam com a fé que nós caminhamos, nós não precisamos andar isolados do mundo no qual estamos vivendo. Você não precisa ser uma pessoa que vive no alto de uma montanha, isolado de toda a sociedade, porque você está buscando a santificação. Não. Deus quer que você seja santo no meio do mundo que você está inserido. Deus quer que você seja santo no meio da sociedade em que você está inserido. No trabalho, onde tem muitas pessoas que não servem a Deus, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja, Deus te chamou para estar no meio de outras pessoas, sendo luz, sendo resplandecente, sendo como o sal, que traz o sabor e traz o tempero às coisas. Deus te chamou para fazer a diferença aonde você está. Você não precisa ser isolado das pessoas para você ser diferente, para você ser santo em Deus. Quando nós olhamos para exemplos como Daniel, no meio da Babilônia, um povo corrompido, nós vamos observar que ele fez a diferença no meio da Babilônia. Você pode fazer a diferença onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Você foi chamado para fazer a diferença e a santificação é um quesito para que possamos fazer a diferença nesse mundo. E para encerrarmos, nós vamos para o último ponto da nossa lição, que tem por título Culto Racional no Novo Testamento. Então, basicamente, essa lição abordou que no Antigo Testamento, para que se alcançasse a santificação e o perdão dos pecados, era necessário o sacrifício de animais. Hoje, com o sacrifício perfeito de Cristo, não é mais necessário. Cristo pagou o preço por nós. Cristo se sacrificou por nós. Então, hoje, a forma com que nós adoramos a Deus, oferecemos a nossa adoração, é através do nosso culto racional. No Antigo Testamento era com animais, com sacrifícios. No Novo Testamento e para os nossos dias atuais é oferecendo uma vida inteira de adoração e exaltação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você não precisa sacrificar um boi, sacrificar um novilho, uma ovelha, para que você obtenha perdão dos seus pecados. Mas hoje basta que o teu coração arrependido busque o perdão do Senhor e Ele com o seu sangue puro, com o seu sangue verdadeiro, derrama sobre nós e perdoa as nossas transgressões, o nosso pecado. Como é bom saber que houve alguém que se sacrificou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E eu gostaria de terminar esse subsídio teológico citando o hino da harpa de número 432, que tratando sobre essa aula vai dizer: a minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor,
e que possas sempre tu por mim operar o teu amor. Que Deus venha te abençoar, que através dessa aula você possa sair entendendo e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Hoje você não precisa pagar uma penitência para estar na presença do Senhor, mas Ele sacrificou-se por você e o nosso dever é viver uma vida de santidade para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.